Na vasta imensidão da Baía de Bengala, jaz uma pequena ilha florestada, um lugar que permanece como um dos últimos verdadeiros enigmas do nosso planeta. Esta é a Ilha Sentinela do Norte. É um mundo à parte, envolto não apenas pelas densas florestas de mangue que margeiam suas costas, mas por um isolamento profundo e deliberado. Por dezenas de milhares de anos, uma sociedade humana única existiu aqui, completamente isolada do avanço da história global. São os sentineleses, um povo que resistiu a todo contato com o mundo exterior, preservando um modo de vida que remonta aos primórdios de nossa espécie. Sua história não é de descoberta por outros, mas de reclusão determinada e bem-sucedida. O mundo sabe muito pouco sobre os sentineleses. Eles são um dos últimos povos não contatados na Terra, um elo vivo com um passado que, de outra forma, só podemos vislumbrar através da arqueologia e de textos antigos. Sua língua é desconhecida, suas crenças são um mistério e sua estrutura social permanece inteiramente própria. A partir dos encontros fugazes e muitas vezes perigosos que ocorreram, reunimos que eles são caçadores-coletores. Eles navegam em sua ilha com um conhecimento íntimo de seus recursos, pescando nos recifes de coral rasos, com arpões habilmente feitos e caçando javalis na densa selva. Eles parecem viver sem agricultura, um testemunho de sua incrível adaptação e autossuficiência. Observando-os a uma distância segura, pode-se ver pequenos abrigos temporários construídos ao longo da costa, estruturas simples feitas de materiais da floresta. Vemo-los carregando arcos e flechas, ferramentas não para cerimônia, mas para sobrevivência e, crucialmente, para defesa. Sua rejeição a estranhos não é passiva, é uma declaração ativa e inequívoca. Eles deixaram claro, repetidas vezes, que desejam ser deixados em paz. Esta ilha é o mundo inteiro deles, um santuário que eles protegeram por milênios, e eles guardam suas fronteiras com uma resolução feroz que exige cautela e um profundo e grande respeito do mundo exterior. Os sentineleses representam uma rara e preciosa continuidade da existência humana. Enquanto impérios surgiram e caíram, enquanto tecnologias remodelaram civilizações e enquanto o mapa global foi desenhado e redesenhado, suas vidas seguiram um ritmo antigo. Eles enfrentaram os mesmos desafios que seus ancestrais, contando com o conhecimento transmitido por incontáveis gerações. Esse isolamento não é um acidente geográfico, é uma escolha consciente, uma poderosa declaração de sua soberania e seu desejo de continuar sua jornada através do tempo, sem serem perturbados e em seus próprios termos. Um testemunho vivo de um caminho que a humanidade outrora trilhou amplamente. Ao longo da história, toda tentativa de preencher a lacuna entre o nosso mundo e o deles foi recebida com hostilidade. Os sentineleses não recebem visitantes com curiosidade. Eles os recebem com uma saraivada de flechas. Sua mensagem ao longo dos séculos tem sido consistente e violentamente clara. Fiquem longe. No final do século XIX, um oficial colonial britânico, Maurice Vidal Portman, liderou uma expedição que resultou no sequestro de um casal de idosos e várias crianças. Os adultos logo adoeceram e morreram, e as crianças foram devolvidas à ilha, possivelmente carregando doenças consigo. Esse encontro trágico provavelmente cimentou a profunda desconfiança da tribo em relação a estranhos, um trauma transmitido por gerações. Outros encontros seguiram um padrão semelhante e perigoso. Em 1974, uma equipe de filmagem da National Geographic, tentando uma abordagem amigável, foi recebida com uma chuva de flechas, uma das quais atingiu o diretor na coxa. Eles deixaram presentes de cocos e uma boneca na praia, que foram inspecionados e então recebidos com mais flechas. Mesmo após o devastador tsunami do Oceano Índico de 2004, quando um helicóptero da Guarda Costeira Indiana sobrevoou a ilha para verificar sobreviventes, um guerreiro sentinela emergiu da floresta e atirou uma flecha na máquina.
Foi um símbolo poderoso de sua resiliência e seu desejo inabalável de serem deixados em paz, mesmo diante de um desastre natural. O incidente mais recente e amplamente divulgado ocorreu em 2018. Um missionário americano, John Allen Chau, viajou ilegalmente para a ilha, impulsionado por um desejo equivocado de converter a tribo ao cristianismo. Apesar de ter sido avisado dos perigos extremos, ele pagou pescadores locais para levá-lo perto da costa. Suas anotações de diário revelam suas tentativas de fazer contato, que foram consistentemente rechaçadas. Em sua última visita à praia, ele foi morto pelos sentineleses. Este trágico evento destacou os perigos muito reais de forçar o contato e enfatizou os imperativos éticos e legais para proteger o isolamento da ilha. Estes incidentes não são meras notas de rodapé históricas, são lições. Eles nos ensinam que os sentineleses veem o mundo exterior não como uma fonte de ajuda ou maravilha, mas como uma ameaça. Sua hostilidade não nasce de uma agressão primitiva, mas de um mecanismo de defesa aprendido e justificado. Eles viram o que o contato traz e escolheram rejeitá-lo por completo. Suas flechas são sua voz, uma forma de comunicação que devemos finalmente aprender a entender e respeitar. Ignorar essa mensagem é convidar à tragédia, não apenas para aqueles que se aproximam, mas potencialmente para os próprios sentineleses. A sobrevivência dos sentineleses é, por si só, uma maravilha científica. Eles sobreviveram por cerca de 60 mil anos em completo isolamento, resistindo a tempestades, mudanças ambientais e à ameaça sempre presente de doenças do mundo exterior. Seu isolamento é seu escudo. Por não terem tido exposição a doenças comuns como gripe, sarampo ou até mesmo o resfriado comum, seus sistemas imunológicos são incrivelmente vulneráveis. Um único vírus, aparentemente inofensivo, carregado por um visitante, poderia potencialmente devastar toda a sua população, exterminando uma cultura humana única em questão de semanas. Essa fragilidade biológica é a principal razão pela qual o governo indiano tornou ilegal se aproximar a menos de 5 milhas náuticas da ilha. Essa proteção não é apenas uma sugestão, ela está consagrada em lei. A Regulamentação de Proteção das Tribos Aborígenes das Ilhas Andamã e Nicobar, de 1956, fornece uma estrutura legal para salvaguardar os sentineleses e outros grupos indígenas da região. Essas leis são projetadas para impedir que invasores, jornalistas e aventureiros façam contato. Elas reconhecem o direito da tribo à autodeterminação e as consequências catastróficas que o contato traria. A aplicação dessa zona de segurança é um ato crucial de conservação, não de terra, mas de pessoas, preservando uma cultura viva que possui valor imensurável para toda a humanidade. De uma perspectiva científica, os sentineleses são uma cápsula do tempo humana. Eles oferecem uma janela para como a vida humana poderia ter sido antes da agricultura e da civilização estabelecida. Estudar eles, mesmo à distância, fornece insights inestimáveis sobre a adaptação humana, a resiliência social e os fundamentos de uma economia de caça e coleta. Como eles mantiveram uma população estável em uma pequena ilha? Que conhecimento do mundo natural lhes permite prosperar? Estas são questões que a antropologia e as ciências humanas podem ponderar, usando observação remota e a escassa evidência disponível para montar um quadro de sua existência extraordinária, sem nunca intrometer-se nela. A própria existência deles desafia nossas suposições modernas sobre progresso e desenvolvimento. Os sentineleses sobreviveram sem medicina moderna, sem tecnologia digital e sem uma economia globalizada. Sua riqueza é medida em conhecimento ecológico, coesão comunitária e a liberdade de viver de acordo com suas próprias tradições. Eles são um testemunho vivo de que existem outras maneiras de ser humano,
outros modelos para uma sociedade bem-sucedida. Sua sobrevivência é um lembrete poderoso de que nosso modo de vida não é o único, nem é necessariamente o ponto final do desenvolvimento humano. A história da Ilha Sentinela do Norte nos força a confrontar questões éticas difíceis sobre nossa própria civilização. Em uma era de exploração e informação, qual é nossa responsabilidade para com aqueles que desejam permanecer desconhecidos? O desejo de conhecer, documentar e ajudar é um impulso poderoso no mundo moderno. No entanto, o caso dos sentineleses exige que temperemos esse impulso com humildade e respeito. O direito deles de dizer não deve ser considerado absoluto. Interferir, mesmo com as melhores intenções, é um ato de profunda arrogância, que coloca nossa curiosidade acima de sua própria existência. Este é um teste crucial da maturidade de nossa espécie. O debate sobre o futuro deles aborda o conceito universal de direitos humanos. Para os sentineleses, o direito mais fundamental é o direito de serem deixados em paz, o direito à autodeterminação. É o direito de escolherem seu próprio caminho, de manterem sua própria cultura e de protegerem seu povo das ameaças existenciais que o contato representa. Organizações como a Survival International defendem essa causa, defendendo que a decisão de fazer contato deve ser deles, e somente deles, se é que algum dia será feita. Forçar nosso mundo sobre ele seria repetir os capítulos mais sombrios da história colonial, onde povos indígenas foram dizimados por doenças e destruição cultural. Em última análise, a Ilha Sentinela do Norte atua como um espelho, refletindo nossa própria história e nossos valores. É um símbolo de tudo o que foi perdido na marcha implacável da globalização, as incontáveis línguas, culturas e visões de mundo que desapareceram. Os sentineleses são um lembrete vívido da diversidade que outrora caracterizou nosso planeta. Protegê-los é mais do que apenas salvar uma pequena tribo, é preservar uma parte vital da história humana. Um testemunho de um modo de vida que sustentou nossos ancestrais por centenas de milhares de anos. Eles fazem parte de nossa herança compartilhada. O que a Sentinela do Norte representa, no final, é a profunda ideia de liberdade. É a liberdade de um mundo que exige conformidade, conexão e mudança constante. Sua ilha é um dos últimos lugares na Terra onde um tipo diferente de história humana ainda está sendo escrita, em seus próprios termos. À medida que olhamos para o nosso próprio futuro, lidando com questões de identidade e sustentabilidade, talvez a maior lição que os sentineleses podem nos ensinar é o valor de saber quem você é e ter a força para proteger essa identidade contra todas as adversidades. A existência deles é uma insistência silenciosa, mas poderosa, de que alguns mistérios são melhores quando deixados sem solução.